Alô, minha galera querida do canal do Penido. Estamos chegando aqui, partiu 300 mil, hein? Só depende de você. Então, se inscreva, traga os amigos, todos são muito bem-vindos e bem-vindas aqui no canal do Penido. E deixa o like, dá essa moral pra gente aí, toca no sininho e aí você recebe todos os vídeos com prioridade, valeu? Olha aqui, o Flamengo deu mole no meio da semana, podia, jogando contra um time da zona do rebaixamento, time pequeno, assumir a liderança. 48 horas depois de ter jogado contra o Goiás, não foi bem no jogo, aí teve outro compromisso, é muito jogo, e o jogo em cima de jogo, o Domi tá ficando meio maluco já, não sabe o que faz mais. Mas a gente vai conversar sobre isso, sobre o Fluminense, o Botafogo, o Vasco, o novo técnico, Sapinto, tá na área, já chegou ao Rio de Janeiro. Você pergunta e o Penidão responde. Patrícia Fernandes, ela está me perguntando, Penidão, vem a liderança agora contra o Corinthians? Flamengo é favorito? O Flamengo é favorito pelo time que tem, muito melhor do que o time do Corinthians. O Corinthians não faz uma boa campanha, na última rodada até, o Corinthians fez um gol lá no finalzinho, o Flamengo também fez contra o Goiás, né? No mesmo dia ou no dia seguinte, foi aquele negócio do gol, o Flamengo fez na véspera e no dia seguinte o Corinthians. Aos 49, 50 do segundo tempo e tal, o Corinthians ganhou o jogo dele, mas não vem fazendo uma campanha boa, está muito mal colocado, diferentemente do Flamengo, que é líder do campeonato junto com o Atlético e Internacional por pontos. Só existe aquela pequena diferença dos critérios de desempate, que na prática, a Vera, eles só funcionam na última rodada. Se tiver empate na última rodada, aí aplicam-se os critérios, número de vitórias, saldo de gols, gol marcado, enfim, tudo isso. Mas durante o campeonato, durante a competição, no meio da competição, é importante você estar lá em cima na pontuação. O Flamengo está. Poderia ser isolado se ele tivesse vencido o Bragantino, mas o Flamengo deu aquele mole de não conseguir jogar contra o Bragantino praticamente nada daquilo que a gente esperava do Flamengo. O rendimento foi muito abaixo do que se esperava. Ganhando do Corinthians, ele pode ser líder isolado, mas aí depende de tropeço do Internacional e depende também de um tropeço do Atlético Mineiro. E vai ter que esperar segunda-feira para saber se o Atlético tropeça. Só o Galo só joga na segunda, então tem que esperar, porque o Inter joga antes, no domingo, joga com o Vasco. 18h15. E aí a gente já saberá a pontuação dessas equipes e se o Flamengo é ou não o líder do campeonato. Eu acredito que o Flamengo tem condições de ganhar do Corinthians, mas futebol é muito traíra. Quase não ganhou do Goiás e não ganhou do Bragantino. Mas ainda assim conserva o favoritismo contra o Corinthians. Rogério Franco me perguntando, Penidão, um técnico português no Vasco vai cair como uma luva? Teoricamente sim, né? Pela origem do Vasco, a origem portuguesa, tem tudo a ver. Um técnico português treinando o Vasco. O Vasco que já mandou jogadores para Portugal, já trouxe também, enfim, tem o intercâmbio Vasco e Portugal, é total, né? Tá no hino, tá em tudo, tá na essência do Vasco. Nasceu com os portugueses, o Brasil também nasceu, né, com os portugueses. Então a influência é muito grande. E a Colônia sempre quis um técnico português. Sobre esse Ricardo Sapinto, ele tem 48 anos de idade, ele foi campeão na Bélgica e foi atualmente campeão na temporada 19-20 com o Braga, campeão da Taça de Portugal. Foi campeão português como jogador pelo Sporting, foi um bom jogador de futebol, excelente até, bom jogador de muito bom nível. Mas como treinador ele tem altos e baixos, tem essas vitórias aí, esses títulos, mas já passou por outras equipes onde ele não obteve êxito. Também eu não sei como é que eram os elencos que ele dirigia nesses times em que ele não foi exitoso. Chegou em 8º lugar num, chegou em 11º no outro e tal. Isso quer dizer o quê? Nada, depende de quem era o time, né? Como é que estava naquela época. Então, vamos aguardar o trabalho dele aqui. Que ele conhece de futebol, conhece porque ele jogou bola, porque foi treinado por grandes nomes, ele é um português e os técnicos portugueses estão efetivamente em alta, não é um, não são dois, não são cinco, são muito mais. Tem no mundo inteiro, tem técnico português, na Inglaterra tem na primeira divisão, na segunda divisão, tem na Arábia, tem nos Emirados Árabes, tem o recente sucesso do Jorge Jesus aqui, enfim. O Jesualdo até no Santos não foi muito bem, mas em geral os técnicos portugueses têm muito sucesso. Vamos torcer. Eu torço para o Ricardo Sapinto dar uma baita engrenada no Vasco. Você acredita, sendo vascaíno ou não, queria a sua opinião. Vai dar certo o Sapinto? Eu acho que vai e torço para isso.
Genilson Santos Lima me perguntando, Penidão, o Ceará é páreo para o Fluminense? Cara, eu vou te falar uma coisa, o Ceará, hoje ele é páreo para qualquer um. O Ceará e o Fortaleza são surpresas. No ano passado, o Ceará não caiu por acaso, né? Ficou disputando com o Cruzeiro até a última rodada e foi o recordista dos não rebaixados, né? Do último colocado, mas classificado para o ano seguinte, foi o 16º, foi o que teve a menor pontuação da história, com 38 pontos e não caiu. Caiu o Cruzeiro. Mas o Ceará vem tendo consistência nas campanhas dele, ganhando competições lá, Nordestão, brigando, fazendo bonito. E esse ano já conseguiu alguns resultados, a exemplo do próprio Fortaleza. Ele já conseguiu resultados muito interessantes. É um time complicado, é difícil. Ele pode perder, tomou um baile do Vasco dentro de Fortaleza, tomou de 3-0 e sai e ganha fora de times que você não imagina que ele vai ganhar. Então é bom o Fluminense jogar com a maior seriedade, vem bem o Fluminense, está em ascensão, provou isso com o Atlético Mineiro, merecia ganhar o jogo, inclusive. É um time que o Odaí está conseguindo formatar. Agora, é um campeonato difícil, complicado. O Fluminense tem que calçar as sandálias da humildade, como pregava Nelson Rodrigues. Se botar um salto alto, cai dele. Porque realmente o Ceará não é um time para se brincar contra ele, não. É um time muito bom, competitivo, combativo. Se o Fluminense jogar exatamente o que ele sabe, com garra, carioca, tricolor, guerreiro, vai pra dentro e tal, aí o Fluminense tem totais possibilidades de ganhar sim. E eu só queria completar o papo aqui, lembrando que o Botafogo joga somente na segunda-feira, né? Ele e o Atlético Mineiro. O Botafogo está em 14º lugar, está numa posição delicada, uma vitória sobre o Goiás, lanterna do campeonato, é uma vitória que melhora bastante a posição do Botafogo. E tem outro jogo também na segunda-feira, que é o Atlético Mineiro, aquele que a gente vai ter que esperar para saber quem é o líder de verdade, porque ele joga com o Bahia, fora de casa, o jogo é em Salvador, e o Botafogo jogando aqui no Rio para pegar a equipe do Goiás. Boa sorte ao Fogão, porque ele precisa muitíssimo desses pontos. Muito. Joga em casa e precisa dessa vitória. Galera, é isso aí. Se inscreva, traga os amigos, compartilhe o vídeo, faça comentários, deixa aquele like e vamos juntos, galera!